Se engana quem pensa que um país com pouca extensão territorial e com recursos minerais limitados está fadado ao subdesenvolvimento. O Japão é um exemplo claro de como a política econômica pautada no desenvolvimento econômico e soberania nacional pode fazer com que um país pequeno e pobre em recursos minerais consiga competir com grandes potências econômicas, como Estados Unidos da América e China. Você conhece o meio natural e a distribuição da população japonesa? Já ouviu falar na Era Meiji e como esse período influenciou no desenvolvimento industrial do Japão? Sendo um país com pequena área territorial e com recursos minerais limitados, como o Japão desenvolveu a sua agricultura e a sua indústria? Esses são alguns dos temas abordados durante esse vídeo. Japão, país marítimo e potência mundial. Localizado em um arquipélago no hemisfério norte, o Japão está em uma zona de média latitude, no extremo leste da Ásia. O meio natural e a distribuição da população. Formado por 4 ilhas de maior extensão, Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku, e por mais de 3.000 ilhas menores, o território japonês totaliza uma área de 337.915 km², pouco maior que o estado do Mato Grosso do Sul, com 357.145 km². O Japão se localiza na zona de encontro de placas tectônicas do Pacífico, das Filipinas e Euroasiática, o que explica a ocorrência de terremotos, maremotos e a existência de vulcões em seu território. Aproximadamente 70% do território japonês é constituído por montanhas, o que dificulta a agricultura, mas contribui para a preservação da cobertura vegetal. Apesar do relevo acidentado, a tecnologia conseguiu unir as 4 ilhas principais por meio de pontes e túneis, o que permitiu a integração do seu território. Por ser um arquipélago, o Japão é um país de extenso litoral, com cerca de 28.000 quilômetros expostos à ação das massas de ar úmido provenientes do oceano. A população japonesa concentra-se nas planícies litorâneas, que por sua vez constituem as principais áreas de desenvolvimento econômico do país, onde se localizam os centros industriais e as grandes cidades, como Tóquio e Osaka. É nessa região que também se desenvolve a pesca e a agricultura de arroz em campos alagados. A Era Meiji e a economia japonesa hoje. A Era Meiji, 1868 a 1912, foi um período de grandes mudanças na história do Japão. Nesse curto intervalo de tempo, graças aos incentivos do Estado, o país concluiu sua revolução industrial. Assim, apoiados pelo imperador, algumas famílias formaram poderosos grupos econômicos e industriais, chamados de Zaibatsu. Após a Segunda Guerra Mundial, o país destruído recebeu maciços investimentos dos Estados Unidos, que temiam as investidas soviéticas na ilha. Com isso, o governo japonês investiu em educação, tecnologia e formação de mão de obra qualificada, levando a um crescimento industrial tão vertiginoso que alguns observadores internacionais chegaram a afirmar que o país passava por um milagre econômico. Atualmente, as grandes empresas japonesas formam verdadeiros impérios industriais, empregando milhares de pessoas e atuando praticamente em todo o mundo. A organização da produção industrial japonesa baseia-se em 2 grupos de empresas, as grandes corporações industriais e as pequenas e médias empresas. As pequenas e médias empresas fornecem aos grandes grupos as peças necessárias à fabricação dos produtos mais complexos. Entre as grandes corporações industriais japonesas estão as transnacionais Toyota, Nissan e Honda, cujo faturamento anual de cada uma supera bilhões de dólares. Algumas transnacionais formam verdadeiros conglomerados e atuam em diversos ramos de produção: eletrônica, petroquímica, mineração, metalurgia, bancos e também na fabricação de automóveis, exercendo enorme influência na economia mundial, tanto na esfera financeira como na política. Agricultura japonesa. Pouco espaço, muita tecnologia. Cerca de 70% do território japonês é ocupado por montanhas, o que limita a área de cultivo no arquipélago. As terras agricultáveis ocupam apenas 14,3% da superfície, cerca de 5,4 milhões de hectares. Para compensar o pouco espaço disponível para a agricultura, a terra é trabalhada para obter elevada produtividade, com o emprego de adubos, máquinas, irrigação, rotação de cultura e muitos outros procedimentos técnicos. Todas as áreas são aproveitadas, mesmo as situadas em colinas e morros,
onde a agricultura japonesa chega a obter, em uma mesma área, até 4 colheitas anuais. As propriedades rurais são pequenas, com área média cultivável de 1,7 hectares, mas de modo geral predominam as propriedades com menos de 1 hectare, que somadas representam cerca de 71% do total. Deste modo, a engenharia mecânica japonesa desenvolveu maquinário agrícola de dimensões mais adequadas às pequenas propriedades que predominam no país. Os principais produtos agrícolas do Japão são arroz, trigo, cevada, batata, hortaliças e frutos. O arroz ocupa 60% da área cultivada e apresenta o maior índice de produtividade do mundo. Nos últimos anos, entretanto, esse cereal, cuja produção era totalmente consumida pela população, tem apresentado excedente, em razão da mudança dos hábitos alimentares da sociedade japonesa. Isso levou as autoridades a incentivar a produção de frutos, hortaliças e a criação de gado bovino. A produção agrícola, apesar de elevada, é insuficiente para atender ao consumo do país. O Japão produz cerca de 75% de suas necessidades alimentares, mas depende da importação de produtos como trigo, açúcar, milho, soja e carne. A pecuária e a pesca. Assim como a agricultura, a pecuária também enfrenta problemas de espaço no Japão. Apesar de não existirem áreas para ampliação de pastagens, tem crescido o consumo de carne, leite e derivados, o que é suprido por meio do aumento das importações. O rebanho é pequeno em relação à população. O gado de corte leiteiro totaliza apenas 4,3 milhões de cabeças, o que corresponde à relação de uma cabeça de gado para cada grupo de 29 pessoas. No Brasil, a relação é de uma por habitante. O rebanho de suínos é mais numeroso, somando aproximadamente 10 milhões de cabeças. Merece destaque a atividade pesqueira, em que o Japão se destaca como o quarto país na produção de peixe, sendo superado por China, Indonésia e Índia. Os produtos da pesca têm grande importância na alimentação da população japonesa, sendo a grande fonte de proteínas. A indústria japonesa e os recursos minerais limitados. Apesar da posição ocupada pelo Japão na economia mundial, com o terceiro maior PIB do mundo, o desenvolvimento industrial desse país depende da importação de matéria-prima, pois o território japonês é limitado em recursos minerais. Assim, o Japão importa todo o petróleo que necessita, cerca de 90% do minério de ferro e manganês, 80% de cobre e muitas outras matérias-primas necessárias para abastecer sua indústria. Para superar essa limitação, o país adotou uma agressiva política de exportação, com preços competitivos, resultado do desenvolvimento da inovação tecnológica na produção. Conquistou grandes mercados consumidores, não só o asiático, mas também norte-americano e europeu. Além disso, investiu maciçamente na atividade mineradora fora do seu território, garantindo o suprimento de matérias-primas importantes, e estimulou a pesquisa científica e tecnologia, tornando-se líder em inovação, como é o caso da robótica. A economia japonesa. O Japão foi durante muitos anos a maior economia da Ásia e a segunda maior do mundo. Em 1995, o PIB japonês chegou a corresponder 71% do PIB estadunidense. De lá para cá, o Japão apresentou um crescimento muito baixo. Em 2017, essa correspondência caiu para 25%. Por outro lado, o PIB da China, que em 1995 equivalia a 10% do PIB dos Estados Unidos, em 2007 passou a equivaler a 63%. No entanto, apesar do baixo crescimento econômico, o Japão se mantém como o terceiro PIB do mundo e ainda é uma economia muito competitiva. O parque industrial do país é bastante diversificado e predominam indústrias de alto valor agregado, ou seja, que produzem bens de alto conteúdo tecnológico com mão de obra muito qualificada. Portanto, são produtos muito valorizados, como as máquinas e equipamentos, com destaque para a robótica, área em que o país é líder mundial, produtos eletrônicos, como os aparelhos domésticos e de informática, e na produção de automóveis. Segundo a pesquisa Global 500 da revista Fortune, em 2017 o Japão sediava 52 das 500 maiores corporações do mundo. Essas empresas são multinacionais e têm suas filiais espalhadas por diversos países do mundo, entre desenvolvidos e em desenvolvimento. Na Ásia, há fábricas japonesas, sobretudo de produtos eletrônicos, instaladas em diversos países, incluindo a China, onde o custo da mão de obra é mais baixo do que no Japão.
A capital, Tóquio, cedia a maior parte das grandes empresas japonesas. Em segundo lugar vem a área metropolitana de Osaka. Na megalópole formada por essas duas metrópoles, se concentra cerca de 80% da produção industrial japonesa. Nas proximidades delas se localizam os dois mais importantes tecnopolos do país, Tsukuba e Kansai. O Japão, mesmo sendo um país pequeno, formado por mais de 3.000 ilhas, localizado em uma área de encontro de placas tectônicas e com recursos minerais limitados, conseguiu desenvolver sua indústria e se tornar um país competitivo no comércio mundial. O desenvolvimento econômico japonês nos mostra que o setor industrial, aliado a pesados investimentos em pesquisa e desenvolvimento, pode fazer com que o país com pouca extensão territorial e com limitação em recursos minerais se torne uma das principais economias do mundo. Se o Japão conseguiu se desenvolver em meio a tantas adversidades, como o Brasil, com tantas riquezas naturais, ainda é um país subdesenvolvido. Você sabe a resposta para essa questão? Deixa aqui para mim nos comentários.